Graça e paz, queridos. E hoje nós vamos continuar na nossa série, na nossa jornada. Nós já estamos quase no final dos nossos estudos no livro de Marcos. O Evangelho de São Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus, contado através da visão de Marcos. Marcos andava próximo ao Senhor e ele via os acontecimentos. E baseado nessa vivência, nessa visão, ele registrou ali esse evangelho maravilhoso e que nós estamos tendo o privilégio, o prazer de aprender com Marcos o que ele viveu, o que ele vivenciou ao lado do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar no encontro que o Senhor Jesus teve com um fariseu, queridos. Um encontro que o Senhor teve com o fariseu. Gostaria que você colocasse a mão no coração, fechasse seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia tem nos alcançado de geração em geração. Planta, Deus, a semente da sabedoria, da tua palavra na nossa mente, e que ela possa descer até o nosso coração e dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus está em Marcos, capítulo 12, e vamos ler o versículo de número 34. Marcos 12, 34, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, após ouvir que o homem, ele estava pronunciando corretamente o mandamento da lei, ele diz: o reino de Deus não está distante de você. E depois dessas coisas, ninguém ousou fazer pergunta alguma. Depois que o Senhor se encontrou com esse homem, o Senhor disse: o reino de Deus não está longe de você. Não está longe de você. E depois dessas coisas, ninguém ousou fazer pergunta alguma mais para o Senhor. Nós já ouvimos aqui, já lemos. Marcos, ele vai trazer esse testemunho da vivência do Senhor em meio aos religiosos da época. Então Marcos, ele vai colocar Jesus mesmo ali, ele vai filtrar e vai colocar só aquelas passagens pesadas, onde os religiosos, eles não davam tempo para o Senhor. E no texto passado, queridos, se vocês ouviram o texto com a pastora, vocês viram que Jesus tinha calado os saduceus. Os saduceus, eles tinham se envergonhado, eles tinham passado uma vergonha muito grande acerca de perguntas tolas, bobas, fúteis, inúteis. E Jesus envergonhou ali os saduceus. Ouvindo os fariseus que Jesus tinha envergonhado os saduceus, levanta-se um mestre da lei. O cara que dizia que ele era o cara, disse: então eu vou lá. Saduceu foi envergonhado, mas fariseu não é envergonhado não. E foi um fariseu, um mestre da lei, conversar com Jesus. Ao longo desse nosso estudo, você já observou que Jesus já calou os herodianos, os que coçavam as costas de Herodes, calou saduceu, fariseu, e ele ia, por onde ele ia passando, os religiosos iam sendo envergonhados. Mas se levanta um mestre da lei, e quando a gente fala do mestre da lei, a gente fala de um cara que ele tem 6 estrelas. O homem, ele tem 6 estrelas, tem um conhecimento muito alto.
E ele vai indagar o Senhor, a partir do versículo 28, com a seguinte pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus vai conversar com ele, vai dizer: olha, tu já lestes lá o que foi escrito por Moisés, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o mestre da lei, ouvindo essas coisas, ele vai surfando na mesma onda do Senhor. Então ele diz: mestre, tu respondestes bem, verdadeiramente as coisas são assim, eu creio também dessa maneira, eu sei que é assim, por isso que o Senhor não aceita holocausto, não aceita sacrifício. Ninguém tinha falado em sacrifício, mas o cara já meteu ali o sacrifício no meio, porque na época do Velho Testamento havia a prática do sacrifício. Então ele já vai surfando fora da onda. Então ele diz: olha, sabemos que o Senhor não aceita sacrifício mesmo, e por aí afora e tal, e ele vai concordar com o que o Senhor Jesus fala. Jesus, no entanto, percebendo a malícia daquele fariseu, disse para ele, disse: olha, tu não está muito longe do reino dos céus, não. Talvez o fariseu esperasse uma resposta mais maravilhosa, talvez ele esperasse que Jesus levantasse ali a sua moral, a sua autoestima, mas não houve isso. Não houve levantamento de moral, não houve nada de Jesus. Simplesmente disse: tu não estás longe do reino de Deus. Tu não estás longe do reino de Deus. E talvez aquele fariseu tivesse saído dali meio furioso. E a Bíblia diz que depois dessa resposta, ninguém ousou mais a questionar o Senhor. Ninguém quis mais perguntar nada. Disse: não, me dou por satisfeito. E essa resposta, queridos, ela tem uma aplicação para nós nos dias de hoje. Quando nós lemos qualquer material bíblico, a gente não vai se ater ao que aconteceu há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 4.000 anos, porque para nós isso são sombras de exemplos. Não vamos mais se ater a isso. Nós precisamos saber qual é essa aplicação, qual a mensagem que Jesus quis que ficasse registrado, para que hoje, depois de 2.000 anos, nós possamos entender o que o Senhor quis dizer com essas palavras. O reino de Deus, ele não está muito longe de você. O reino de Deus não está longe de você. Não está distante de você. Às vezes, amados, nós temos um conhecimento maravilhoso, fantástico. Você conversa com pessoas aí e ele diz: pastor, eu conheço a Bíblia. Eu já vivi uma vida cristã, já vivi uma vida na igreja, já passei por uma experiência, já fui diácono. Às vezes ele diz: eu já fui um pastor, já fui um dirigente de uma congregação, eu não sei. Mas por alguma circunstância ele se afastou do Senhor. Se é que realmente ele vivia nos caminhos do Senhor. Porque, queridos, muitas vezes nós olhamos a algum objeto, imaginamos que aquele objeto ele é uma coisa e aquilo não é. Chama-se ilusão de ótica. Às vezes tem pessoas que estão aí há 10, 15 anos e ele pensa que ele está servindo a Deus,
E na verdade ele está jogando o tempo dele fora. Ele está vendo miragem. Ele tá vendo miragem no deserto. E na primeira oportunidade que ele tem de conversar com Deus, de dialogar com Deus, a primeira oportunidade que aparece na vida dele conversar com o Senhor, ele joga aquela oportunidade fora. Ele joga aquilo fora, queridos. E como nós já falamos aqui, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada, eles não voltam mais. Uma palavra falada, uma oportunidade perdida e uma flecha lançada não volta mais. Se você perder uma oportunidade, acabou, ela não volta mais. Mas isso não significa que a oportunidade se perdeu. Não, a oportunidade vai encontrar alguém que queira ela. A oportunidade, ela vai encontrar alguém que queira ela. Então aquele homem teve uma oportunidade tremenda de conversar com o mestre. Ele estava diante do Criador. E ele fez pergunta besta, pergunta de bobo, onde Paulo vai dizer: irmãos, evitem comentários profanos, genealogias malucas, comentários bobos que são infrutíferos e que não vai levar vocês a canto nenhum. Então aquele homem, ele entrou num comentário fútil, fracassado, que não levava a nada. Ele sabia qual era o maior dos mandamentos, mas ele não estava preocupado com o maior dos mandamentos. Na verdade, ele queria se justificar diante de Deus, como muitas vezes nós nos justificamos diante de Deus. Pastor, eu conheço a Bíblia, pastor. Eu conheço sim Jesus. Eu conheço tal coisa, eu já li isso, eu já li aquilo. Eu tive uma vida na igreja XYZ. Mas, queridos, tudo isso são comentários fúteis, inúteis, que não vão levar o homem a nenhum lugar. Eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo. Ninguém quer saber o que o camarada foi ou deixou de ser. Quer saber o que ele é. O que ele foi não importa mais. Mas o importante é o que ele é. Como é que ele age, como é que ele está agindo, e não o que ele foi. Porque o passado não vai mais voltar, ninguém vai mexer em nenhum parafuso ou regular alguma coisa hoje que modifique o passado. O passado passou, acabou. O futuro, ele não existe ainda, porque ele não chegou. Então o que importa é o presente. E aquele homem teve uma oportunidade muito grande de questionar ali com o Senhor uma coisa maravilhosa, mas ele entrou em assuntos bobos, em assuntos que não levavam a nada, tentando se justificar diante de Deus. E é próprio do ser humano a tentativa de se justificar. A palavra hoje em moda, em voga, é autossabotagem, né? Os grandes coaches aí, pseudos coaches, vão falar em autossabotagem. Fulano está se autossabotando. Mas a ciência vai chamar isso de dissonância cognitiva. Quando você vai ao médico e ele diz: irmã, amigo, você precisa perder peso. Você precisa descartar aí pelo menos 20 ou 30 quilos. E aí quando é no domingo, o cara vai, chega em casa e ele come feito um animal. Ele diz: olha, já que eu não vou mais comer isso daqui para frente, eu vou arrebentar hoje. Vai ser a despedida da carne, do peixe, sei lá, da gordura. Como se comemorar uma coisa mal fosse legal. Olha a mente do indivíduo. Como se comemorar uma coisa ruim fosse boa. Isso é dissonância cognitiva. Ele sabe que aquilo faz mal para ele.
mas ele se justifica. Não é a última vez, então eu acho que não tem nada a ver. Eu vou arrebentar aqui um pouquinho nessa carne, na picanha. Eu vou arrebentar um pouquinho aqui na gordura e tal. Isso, queridos, foi mais ou menos o que aquele cara quis se justificar diante de Deus, quando ele veio com aquela conversa fiada. Não, mestre, tu tem razão, com certeza eu concordo, sim. Concordo plenamente, o senhor está cheio de razão, o senhor tem razão. Mas ele não cumpria nada do que ele falava, ele concordava, mas não cumpria. Fulano, você crê em Deus? Creio, pastor. Ave Maria, quem é que não crê em Deus, pastor? Fulano, você crê em Jesus Cristo? Com certeza, pastor, eu creio em Jesus Cristo. Mas ele não obedece, amados. Porque crê por crer. A Bíblia diz que Satanás, ele crê que estremece. Ele treme na base ali. E quando eu leio esse texto, que Satanás fica estremecendo ali, eu fico imaginando tipo aqueles gatos que tomam banho e tá no frio ali, sabe? Então Satanás crê que estremece, mas ele não obedece, ele não respeita a criação de Deus. Isso era o que aquele homem queria com o Senhor, se justificar. E ainda queria levar uma moral, né? Queria que Jesus levantasse a moral por ele ser um mestre da lei. Não, eu sou o mestre da lei e tal, de mestre para mestre aqui e tal, vamos bater um papo e eu vou, e ele vai me elogiar, e quem sabe a gente juntos vamos começar até um novo movimento aí. Quem sabe juntos nós não vamos começar aí um novo movimento. E ele vai concordando com Jesus. Não, mas o senhor tem razão, é isso mesmo, o senhor está certíssimo. Mas ele mesmo não cumpria, queridos, não cumpria. E a gente precisa fazer o que tem que ser feito, não dá para deixar para o outro dia. A gente vive uma realidade. Amanhã é segunda-feira, você vai levantar de manhã e vai tomar uma decisão. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é trabalhar. Eu vou correr em busca da boia. Tem um radialista aqui em Manaus que diz que todos os dias, pela manhã, um leão faminto acorda na África em busca de uma gazela. E ele vai correr atrás dessa gazela, atrás de capturar essa gazela. Da mesma forma, todos os dias na África, pela manhã, uma gazela se acorda. E o objetivo dela é correr com medo desse leão, a fim de escapar desse leão. Acredito que é uma leoa, porque leão não caça. Então é o leão correndo atrás da sua presa e a presa correndo para sobreviver ao leão. Vive quem, pastor? Vive aquele que correr mais. Todos os dias, queridos. Não tem sonho, não tem fantasia. O menino chorou. Ele não quer saber se tu já caminhou, se tu foi ao centro. Ele quer comer. Isso é realidade do nosso dia a dia. Então, quando você tiver a oportunidade de encontrar com alguém, você precisa fazer perguntas sábias, inteligentes, que venham edificar você, e não que tentem sabotar a sua própria mente, ou que você tente se justificar. Não, eu não consegui, já andei tanto, já fiz isso, já fiz aquilo. Isso é você alimentando a sua mente. Ainda que isso seja uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, querido. Ah, eu já andei, pastor, já fiz isso, já fiz aquilo, já caminhei por isso, por aquele canto. Ele convence a mente dele. Ele vai acariciando a mente, contando aquela história para ele, vai contando aquela história que ele já andou, que ele não consegue, que ele já andou e tal. E com isso ele chega a um ponto que ele se torna um especialista em
se auto-sabotar em uma dissonância cognitiva. Mas isso não é o nosso mundo real, isso é uma ilusão, queridos. O nosso mundo real é aquele onde você vai em busca de uma caça e você vai trazer a caça. Independentemente das circunstâncias, você vai ter que trazer a caça, porque é assim que funciona o mundo. Não adianta tentar se justificar. Pastor, irmão, irmã, eu já tive numa denominação durante tantos anos da minha vida e foi isso, foi aquilo e tal. Ele começa a alimentar a mente dele, dizendo: olha, isso não tem futuro para ti, tu é um fracassado, tu é uma fracassada e isso não serve para ti. Pula fora disso, isso não vai te dar nenhum retorno. Tu já teve tantos anos envolvido lá numa igreja, que ele pensa que é uma igreja. Muitas vezes ele entra numa parada que ele entende que aquilo é uma igreja, ele colocou na mente dele que é uma igreja, que é uma comunidade, e muitas vezes ele acha que ele vai mudar o mundo, o planeta. Eu conheço um cidadão que ele saiu daqui de Manaus, ele disse: vocês vão ouvir no Jornal Nacional, ancião evangelizando o Nordeste. Ele nem chegou lá, queridos. Porque você, muitas vezes, tem um pensamento que não é o pensamento do Senhor. O pensamento foi forjado por você mesmo. Nós queremos muitas vezes acariciar a nossa mente, o nosso cérebro. Queremos muitas vezes dar um acalento para a nossa alma. Davi, ele, no seu salmo, um clássico, ele vai dizer: por que tu se angustias, ó minha alma? Por que tu entras em confusão, ó minha alma? Davi rejeita essa situação, mas tem muitas pessoas que, quando ele entende que a alma dele está angustiada, ela está entrando em parafuso, ele tenta mascarar a situação. Ele tenta mascarar uma realidade e não funciona. Aquele mestre da lei talvez fosse um homem angustiado, que estivesse com a alma em conflito, mas ele precisava de uma resposta. Ele precisava de alguém que massageasse o seu ego, o seu intelecto. Precisava de alguém que concordasse com aquilo que ele fantasiou para ele mesmo. E ele levanta a moral do Senhor: se o Senhor está certo, o Senhor tem razão, eu concordo plenamente, é isso aí. E Jesus vai dizer para ele: tu não estás muito longe do reino de Deus. E ali eu acredito que a alma dele ficou, se ela já estava em parafuso, ela ficou pior ainda, sabe? Ele ficou pensativo, queridos. Levou ele a pensar, a meditar. O que eu posso fazer para o crescimento do reino de Deus? E não perguntar besteiras, sabe? Tem camarada que ele passa o tempo todo, ele desperdiça o tempo dele conversando besteira, querendo saber se a terra é quadrada ou se a terra é redonda, querendo saber se o sol está à direita ou à esquerda. Ele passa a vida dele toda questionando besteira, loucura. Isso não vai levar ele a canto nenhum, queridos, porque independentemente do sol ser quadrado ou redondo, isso não vai mudar nada na realidade dele. Deus continua sendo Deus e ele continua sendo homem. Deus continua vivendo e ele um dia vai parar de viver. Então, a primeira oportunidade que a pessoa tem para conversar com Deus é rasgar o coração dele mesmo e bater um papo direto com Deus, sem essa conversa fiada de querer dar uma de eloquente, de político, de falar bonito. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós acabamos de ver aí a irmã pregando que o Senhor vai chamar os saduceus e vai dizer: saduceus,
Porventura serei eu, sou eu o Deus de mortos, saduceus? Não, saduceu. Não trabalho com mortos, saduceus. Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, quando você chegar diante de Deus, você tem que rasgar o coração mesmo e dizer o que você está precisando, o que você está sentindo e o que você quer. E não pedir besteira. E não ficar com loucura diante de Deus. Mas procurar ser sincero diante de Deus. Como Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E não com palavras bonitas ou com querer massagear o ego. Isso não funciona, queridos. O mestre da lei, ele tinha definitivamente um problema interno com ele e que ele não estava conseguindo resolver. E ele procura Jesus com essa conversa fiada, antiga, a fim de que Jesus fosse concordar ali com os seus atos. Mas Jesus conhecia o coração daquele fariseu. Jesus conhecia aquele cara profundamente. E Jesus disse para ele: tu não estás longe do reino de Deus. Faltava algo para ele. Faltava alguma coisa para que aquele fariseu mudasse, despertasse, lhe desse um start ali e mudasse ali a sua rota. Talvez ele soubesse, talvez o fariseu soubesse o que era, mas ele não queria mudar, queridos. Muitas vezes nós sabemos o que está faltando para nós. Na grande maioria sabemos o que falta. Mas nós não queremos largar o osso, queridos. Nós não queremos largar certas coisas. Queremos carregar aquilo conosco. A gente sabe o que está faltando. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem lá no teu ouvido, lá no teu coração, e ele fala para ti o que está faltando. Mas tu tenta se justificar. A ciência, quando ela não consegue fechar uma fórmula perfeitamente, ela manipula essa fórmula e ela chama isso de paradigma. O cristão, quando ele não consegue mudar, ele sabe o que ele precisa fazer para mudar, mas quando ele não consegue mudar, ele manipula o cérebro dele, a mente dele, a alma dele, e tenta se justificar diante de Deus. Muitas vezes com um monte de artifícios, como um desses que esse mestre da lei chegou elogiando Jesus. E quantas pessoas, queridos: Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e é isso, é aquilo. Ele faz um elogio tão grande, mas aquilo não vai mudar nada, queridos. Se ele não mudar o ponto onde precisa ser mudado, onde precisa ser modificado, ele pode esquecer. A mudança tem que partir dele, queridos. E quando Jesus disse: tu não estás muito longe do reino de Deus, me vem Apocalipse 3:20, quando Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu vou entrar e cearei com ele e ele comigo. Jesus jamais vai puxar você para dentro, vai empurrar você para fora, nunca. Porque ele é amoroso, ele te conhece. E ele não quer que você venha de maneira nenhuma a ele contra a sua vontade, mas ele quer que você venha de acordo com a sua vontade. Pastor, é arminiano? É calvinista? Não. Bíblia, queridos. E a única forma de você compreender essas coisas, queridos, é tendo intimidade com Deus, lendo a palavra dele, lendo a Bíblia, lendo bons livros que se relacionam com a palavra do Senhor
e pedindo para Ele misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, caídas, sofridas, feridas, machucadas, e que sabem qual é o seu problema, mas não querem abrir mão, queridos. É igual aquela história daquele cara que estava afundando o barco, mas ele queria, porque queria levar o baú dele de ouro. E o comandante disse: abandonem tudo, não levem nada. E ele olhava para o baú e era aquela angústia terrível. Não dá, queridos. Para caminhar com Jesus tem que jogar fora a bagagem, aquilo que não presta, abandonar o que não presta e seguir o que o Senhor diz: ame o seu próximo. Pergunte algo para o Senhor de manhã que venha mudar a sua vida. Deus, o que está faltando, meu Pai, para que o reino possa crescer? Onde é que o Senhor quer me usar para que o reino possa ser expandido nesse local? O que está faltando, Senhor? E aí o Senhor vai te capacitar, vai te curar, vai melhorar muitos pontos da tua vida quando iniciativas dessas começam a aparecer. Muitas vezes pessoas chegam diante de Deus e perdem a oportunidade de pedir algo maravilhoso para a sua vida. Eles pedem besteira, coisas que vão perecer, porque a Bíblia diz que nós muitas vezes nós não somos atendidos porque nós não sabemos pedir, e quando pedimos, pedimos mal. Senhor, me dá tal coisa, e Ele pergunta: para que tu quer isso? Ah, Senhor, me dá tal objeto, para que tu quer isso? Então, amados, são coisas que nós precisamos meditar e carregar conosco como uma capacitação que vai servir para a sua vida, tanto religiosa quanto social, espiritual, educacional, trabalhista. Pense dessa maneira. Quando você chegar diante de uma pessoa, não perca a oportunidade de tratar numa conversa saudável, uma conversa legal, uma conversa que vai edificar. Porque conversar bobagem, queridos, não vai levar o homem a canto nenhum. Tem pessoas que passam a noite toda discutindo. Eu não sei se eu já contei uma história para vocês, mas eu ouvi uma história de um pastor que disse que 2 judeus passaram a noite toda conversando sobre a existência de Deus. Um acreditava em Deus e o outro não acreditava em Deus. E durante a noite eles chegaram a uma conclusão de que Deus não existia. Chegaram a esse acordo e foram dormir. De manhã um judeu se levantou e encontrou o outro orando, e ele bateu nas costas: mas espera aí, ontem nós não chegamos à conclusão de que Deus não existe, está orando. Ele disse: mas e o que Deus tem a ver com isso? Nós passamos parte da nossa vida, querido, desperdiçando o nosso tempo com bobagem, com besteira, ao invés de aproveitar cada oportunidade. Porque a vida passa como um gato passa em cima de um telhado desse quente, rápido. Você é jovem, amanhã você já está velho. Então você não perca a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, de levar essa palavra do Senhor, porque ela é que vai fazer você ficar edificado, ela é que vai transformar a tua vida. Invista na palavra de Deus. Se você quer ver sua vida transformada, invista na palavra de Deus, anuncie a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai te recompensar 1000 vezes mais. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus.